isso, aprenda sempre estar fazendo o que nós estamos fazendo aqui, consagrando tudo que você faz, consagrando tudo que você faz. Quando você consagra tudo que você faz ao Senhor, a Bíblia diz que você será bem-sucedido, você será abençoado, seus projetos vão dar certo. Tempo perdido é aquele que você caminha fora da direção de Deus. Tempo perdido é quando você caminha e luta na força do seu braço. Isso é tempo perdido. Porque lembre-se sempre que Deus tem informações que nós não temos e nós precisamos da direção e proteção de Deus o tempo todo. Quando nós fazemos exatamente dessa maneira, nós estamos abreviando, acelerando o processo. E não é só isso, é entender o direcionamento de Deus para cada um. Deus tem o interesse que você seja uma pessoa extremamente próspera, abençoada, com certeza tem. Só que é importante que você entenda o que Deus tem com você, a posição que você deve estar, para que Deus possa te abençoar, porque a prosperidade é algo extremamente delicado. Você sabia, tem um versículo na Bíblia que diz assim, que é mais fácil o camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus? É mais fácil o camelo passar no buraco da agulha, claro que não é a agulha de costura, mas tem um significado, que é uma passagem, mas é mais fácil o camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino. Por quê? Por causa da riqueza? Não. Mas sim pelas pessoas fazer do dinheiro, da sua riqueza, o seu Deus. Colocar a sua segurança no lugar errado. Aí está o problema. As pessoas se tornam servas do dinheiro e não servos do Senhor com a sua prosperidade. E muitos não prosperam por essa razão. Você vê que um pouco que são abençoados, muitos se perdem. Muitos saem de um propósito, se perdem no propósito. E por isso, e todos nós, grave isso, nunca se esqueça disso, todos nós caminhamos por medidas. Deus confia uma medida nas suas mãos e te observa. Ele confia mais uma medida e te observa. Ele confia mais uma medida e te observa. E ali, nessa observação, como você lida com a medida que foi colocada nas suas mãos, e quando nós falamos observa tudo. Como você lida com o dinheiro, onde você gasta o teu tempo, porque muitas pessoas, inclusive, se perdem na questão tempo. Ele usa o tempo que era para o tempo do Senhor, o tempo para cultuar, o tempo para adorar, o tempo de comunhão com Deus, ele usa com a suposta, preciso trabalhar, preciso cuidar dos meus negócios, já fugiu do propósito também, porque nada pode tomar o lugar de Deus. Não é só conquistar, é estabelecer a conquista, e você só estabelece uma conquista se realmente a bênção de Deus, a proteção de Deus estiver sobre a tua vida. Então, quando nós falamos de uma reunião como esta, nós estamos sendo preparados não só para crescer, mas para estabelecer aquilo que Deus confia em nossas mãos. Muitas são as pessoas que conquistam e perdem, conquistam e perdem, conquistam e perdem. São pessoas que a vida são extremamente oscilantes. Hora está lá em cima, depois está lá embaixo. Há momentos está um ano está lá em cima, outro ano está lá embaixo. E tem gente que chega lá embaixo e não sobe mais. Por quê? Porque Deus entende que não tem como o Senhor confiar uma medida maior, porque Ele não sabe lidar com o dinheiro, infelizmente. Então, tudo isso nós fazemos, o Senhor, Deus é o nosso Deus, é o nosso Senhor. Nós servimos a Deus com a nossa prosperidade, com a nossa riqueza. Nós servimos, Ele é o nosso Senhor e não o dinheiro. Por isso, porque muitas pessoas, porque muitos ricos não estão numa reunião, não estão dentro da igreja? Justamente por isso, porque o amor ao dinheiro, estar na igreja é sinônimo que ele vai ter que dar alguma coisa.
ele vai ter que abrir mão de alguma coisa que ele não está disposto. Então, aí você entende por que é mais fácil um rico passar, o camelo passar no buraco da agulha, do que um rico entrar no reino. Porque o rico, ele ama mais ao dinheiro do que qualquer outra coisa. Existem pessoas que amam mais o dinheiro do que a família, ama mais ao dinheiro do que o próprio Deus, ama mais ao dinheiro do que a esposa, do que os filhos, ama mais ao dinheiro do que qualquer outra coisa na vida. Quando, na verdade, nós amamos a Deus com todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Depois vem o resto. Amém? Amém. Eu quero começar essa meditação hoje, Gênesis 32, que diz assim, ó. Jacó também seguiu o seu caminho, e anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó os avistou, disse: este é o exército de Deus. Por isso, deu àquele lugar o nome de Manaim, ou significa exército. 31:13. Sou o Deus de Betel. Diga comigo, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Saia agora desta terra e volte para sua terra natal. O ponto de partida talvez seria aqui. Como existem coisas, erros na nossa vida, que cometemos lá atrás, que não... Ontem, quem não estava na igreja, eu poderia definir a mensagem de ontem, que é tão importante, todos precisam ouvir, que é totalmente voltada, mais uma vez para a família, mas eu poderia defini-la assim, tanto bênção como correções levam tempo para se cumprir. Tanto a bênção do Senhor, como uma correção. Ela pode levar um bom tempo para se cumprir, mas ela vai se cumprir. Por isso que nós não podemos ignorar palavras. Porque primeiro Deus fala conosco. Primeiro vem a promessa. Se você crê na promessa, se você toma posse da promessa e conduz a tua vida como Deus te direciona, você pode ter certeza que a promessa ela vai se cumprir. Aí depende de cada um. Nós pregamos a semana passada que o povo de Israel poderia ter entrado na terra prometida em 11 dias. Diga comigo, 11 dias. Mas não entraram em 11 dias. De 11 virou 12, 2 anos. Quando chegou ali, 2 anos na divisa da terra, também fracassaram. De 2 virou 40. Teve gente que entrou e gente que nunca entrou. Então, uma promessa que foi feita a todos. 11 dias, era para ter entrado em 11 dias, não entraram em 11. De 11 virou 2, 2 chegaram na divisa da terra, também não entraram na terra. Por quê? Por causa da incredulidade, por causa das suas atitudes. Então, eu quero que você grave isso, porque sempre que algo não acontecer na sua vida e não acontecer rápido, lembre-se, nunca culpe a Deus, procure em você. Esse é o segredo. Procure em você, não procure em Deus não. Porque quando a pessoa procura e tenta transferir para Deus, ele está cometendo aquele erro, que é um erro que a gente tem falado muito nos últimos tempos, que é o erro da falta da autorresponsabilidade, ou a pessoa viver terceirizando a responsabilidade que é ela está sempre terceirizando ou responsabilizando alguém por ela não ter vencido, por ela não ter entrado, por ela não ter conquistado, por não ter acontecido determinadas coisas na vida. Quando Jacó chegou nessa terra fugida, ele cometeu um erro, ele enganou o pai e o irmão, e por causa daquela atitude de ter enganado o pai e o irmão, ele saiu fugido daquela terra. Saiu fugido. Ok? Grave a palavra, saiu fugido. Por quê? Porque ele cometeu um erro. Ele mentiu. Ele enganou. Aí ele chegou nessa terra, ele chegou com a mão na frente e outra atrás,
Ele sabia que só havia uma possibilidade dele ser bem-sucedido ali. E ele chegou, a primeira coisa que ele fez na primeira noite foi fazer um voto com Deus. Ele fez um voto com Deus e disse a Deus assim: se o Senhor for comigo nessa jornada, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me prosperar, se o Senhor me honrar, tudo que vier às minhas mãos, eu te darei o dízimo. E colocou uma pedra e edificou uma pedra, um altar naquele lugar, e chamou aquele lugar de Betel, que se chama Casa de Deus. Você vê que ele fez aquele voto e começou a sua jornada ali. Começou e Deus começou a abençoá-lo. Deus começou a prosperá-lo. Deus começou a honrá-lo. E ele começou a crescer, e começou a prosperar, começou a avançar. Aí tem aquela passagem bíblica que está aqui no capítulo 31 mesmo, se você voltar, que é só, se você voltar, nós estamos no versículo 13 de 31, certo? Sim ou não? Nós estamos no 13. Se você voltar no 1, você vai ver ele dizendo uma coisa importante. Depois que ele prosperou, aqui ó, Jacó, porém, ouviu falar que os filhos de Labão, que era quem ele trabalhava, que era um tio dele, estava dizendo: Jacó tomou tudo que é de nosso pai, tudo que o nosso pai, volta aí, tudo que o nosso pai tinha e juntou toda essa riqueza à custa de nosso pai. Não foi. Ele fez um voto com Deus, e o voto que ele fez foi de fé. Depois ele começou a trabalhar para esse homem o enganou, diga comigo, 10 vezes, mentiu para ele 10 vezes, mudou o acordo de prosperidade, de trabalho com ele 10 vezes, porque quando ele vinha enganando, mentindo, chegou um dia que ele falou: agora chega, basta, agora eu vou trabalhar para mim, vou cuidar do que é meu. E ele disse: não faça isso, eu tenho visto que Deus tem me abençoado através de você. Determina o teu salário que eu vou te pagar. Determina o teu salário que eu vou te pagar. Ele falou: você não vai me pagar nada. A partir de agora, então, nós vamos fazer um combinado. Tudo que nascer salpicado, listrado ou malhado, será o meu salário. Ele falou: ótimo, maravilhoso. Maravilhoso você pediu, porque a probabilidade era muito pequena de acontecer. Só que aí tem toda a história, tem todo o procedimento de fé que Jacó começou a usar, oração, visão, o anjo de Deus ensinou ele: levanta os olhos e veja que os machos que cobrem as ovelhas são salpicados, listados e malhados, porque tenho visto o que Labão tem te feito. Enfim, então, cada vez que ele mudava o salário de Jacó, ele dizia assim: não, você está ganhando muito, só salpicado será o teu salário. Então, o que passava a acontecer? Só nascia salpicado. Aí ele vinha e dizia assim para Jacó: não, você está ganhando muito, não vai dar certo a gente manter esse acordo. Só malhado vai ser o seu salário a partir de agora. Jacó fazia a mesma coisa, continuava usando a fé do mesmo jeito, então passava a nascer só malhado. Não, só listrado será o teu salário. Mesma coisa, e 10 vezes ele mudou. 10 vezes, mas 10 vezes Deus reverteu e o abençoou. E aí, volta lá no 13. Chegou o momento que o Senhor disse: sai agora desta terra e volte para a sua terra. Só que ele, para voltar para aquela terra, ele tinha saído de lá com uma pendência. Ele enganou, irmão. Ele saiu fugido. Então ele tinha uma pendência para acertar. Só que ele cometeu um segundo erro aqui. Ele saiu fugido de novo. Passa, por favor. 3 dias depois, Labão foi informado de que Jacó... O que está escrito aqui? Grava essa palavra. Fugir. Fugir do que tem que enfrentar, fugir de problema, fugir de desafios, fugir do que é certo, fugir de situações que você precisa enfrentar. Ninguém vai vencer fugindo. Ninguém vai prosperar fugindo. Ninguém. Ele não precisava ter fugido aqui. Ele não precisava ter fugido. Deus já tinha mostrado que era com ele, já tinha abençoado. Agora, de novo, ele foge. E aí vamos ler aqui. Tomando consigo os homens de sua família, perseguiu Jacó por 7 dias e o alcançou nos montes de Gileade.
Então, de noite, Deus veio em sonho a Labão, o arameu, e o advertiu. Diga comigo, cuidado. Não diga nada a Jacó. Não lhe faça promessas e nem ameaças. Sabe uma coisa bastante interessante? O que eu acabei de dizer? Nunca procure em Deus, procure em você. Por que Deus nunca falou com Labão, enquanto Labão estava enganando ele durante 10 vezes? Porque Deus poderia ter aparecido a Labão e dito assim, ó, se você enganar ele mais uma vez, eu vou tratar com você. Não poderia? Não, mas aquilo fazia parte do processo. Deus queria certamente ver como Jacó reagiria. Se ele continuar agindo por fé, ou se ele ia voltar ao antigo Jacó, porque Jacó chama-se, o significado de Jacó é enganador, suplantador, enganador. Ou se ele ia agir por fé, ou se ele ia agir na força do seu braço mais uma vez. Se ele ia agir por fé, ou ia dar o seu jeitinho novamente. Por que Deus não falou as 10 vezes? Porque Deus estava observando. Porque Deus poderia, se Deus apareceu a Labão aqui, agora diga assim, não faça nada, nem promessas, nem ameaças. Ó, não fala nada para Jacó. Não fala nada, você não faça promessa e nem ameaça ele. Nem a promessa e nem a ameaça. E ele estava vindo realmente com mal intencionado contra Jacó. Só que Deus apareceu, esse homem não era um servo de Deus, mas Deus apareceu a ele. Ele não era um servo e Deus apareceu, Deus veio em sonho a Labão, o arameu, e o advertiu, cuidado, não diga nada a Jacó, nem lhe faça promessas e nem ameaça. Deus poderia ter falado isso nas 10 vezes que ele foi enganado. Está entendendo ou não? Por que não falou? Deus queria ver a atitude. É sempre aquela palavra que Deus fala conosco. O problema não é o que acontece, é como reagimos ao que acontece. Entende? Permitir que muitas coisas aconteçam conosco, Deus vai permitir. E quer observar como vamos reagir. A questão é que Labão enganou Jacó 10 vezes. Só que nenhuma das 10 pôde prejudicá-lo. Porque Deus revertia. Todas as vezes Deus revertia e Jacó continuava prosperando. Amém? Amém? Continuava crescendo, continuava prosperando. Que é o que nós precisamos aprender. A viver por fé. Não é ter fé de vez em quando. Viver por fé é diferente de ter fé de vez em quando. Entende o que eu quero dizer ou não? Quem vive por fé, vive por fé. Vive por fé da hora que acorda à hora que deita. É de segunda a segunda. Quem vive por fé, vive por fé. Não é ter fé de vez em quando. Agora eu oro, mas não oro. Agora eu busco, mas não busco. Agora eu determino, mas eu não determino. Hoje eu tenho fé para vir na igreja e buscar minha bênção, mas amanhã eu já não tenho mais. Quem vive por fé, vive por fé. É dependente de Deus. Vive essa fé, não de vez em quando. Tem um espírito estável, continuista. É uma pessoa perseverante. Então isso chama atenção, porque se Deus quisesse falar com Labão, Deus teria falado nas 10 vezes. Enganou uma, enganou duas, enganou 3, enganou 4, o Senhor poderia ter aparecido e dito assim, ó rapaz, se você enganar mais uma vez agora eu vou tratar duramente com você. Não poderia? Sim ou não? Mas Deus não falou. Porque ali já também era um trabalhar com Jacó, porque Jacó foi um homem de caráter duvidoso, enganador, suplantador. Tanto é que aqui ele ainda chama Jacó. Só que Deus muda esse nome. Vamos lá. Tenho poder para prejudicá-los, mas na noite passada, quando ele encontrou Jacó, olha o que ele disse. Eu tenho poder para prejudicá-los, mas na noite passada, o Deus do pai de vocês me advertiu. Cuidado, não diga nada a Jacó. Não lhe faça promessas, nem ameaças. Disse ainda Labão a Jacó, aqui estão este monte de pedras e esta coluna que coloquei entre mim e você. São testemunhas de que não passarei para o lado de lá,
para prejudicá-lo, nem você passará para o lado de cá para prejudicar-me. O Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. Jacó fez um juramento em nome do temor de seu pai Isaque. Ofereceu um sacrifício no monte e chamou os parentes que lá estavam para uma refeição, depois de comerem, passarem a noite ali. Na manhã seguinte, Labão beijou seus netos, suas filhas, e os abençoou, e depois voltou para a sua terra. Ele saiu fugido, ok? Sim ou não? Não era isso que Deus queria para ele. Deus queria que fosse reparado. Faça as coisas da maneira certa. Você não é aquele Jacó de 20 anos. Você não é aquele cara de 20 anos. Você vai ter as mesmas atitudes de 20 anos atrás? Como você teve lá, enganou, mentiu, fugiu, passou 20 anos fugido? Você vai ter a mesma atitude? Que é isso que Deus trabalha conosco. É isso que Deus trabalha com cada um de nós. Você não pode ser a mesma pessoa de alguns anos atrás. Você não pode ser a mesma pessoa que mente, engana. Quando a coisa aperta, você foge. Sempre fugindo de encarar os desafios. Sempre fugindo daquilo que precisa realmente encarar. Quando a coisa aperta, deixa de viver por fé e começa a querer agir na força do braço novamente. Isso não dá certo. É para ser tudo novo? Então você tem que ser novo. Você quer tudo novo na sua vida? Tem que haver um novo homem aí. Passa, por favor. 32:3. Jacó mandou mensageiros adiante dele. Aqui reparado um passado, ou uma situação. Ele acertou com o sol que ele estava fugindo. Só que aqui tinha um outro desafio, que era o de 20 anos atrás. Jacó mandou mensageiros adiante dele a seu irmão Esaú, na região de Seir, território de Edom. E lhes ordenou: vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú: assim diz o teu servo Jacó, morei na casa de Labão e com ele permaneci até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas. Envio agora esta mensagem ao meu senhor para que me recebas bem. Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe: fomos até o seu irmão Esaú e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. Ele pensou: estou frito. Meu irmão está vindo aí com 400 homens. E o irmão realmente tinha um sentimento muito forte em relação a ele. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e os seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-lo feito, atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Esse homem era um anjo. Quando o homem viu que não podia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, repita comigo em voz alta, diga: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Mais uma vez, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Não te deixarei ir, a não ser que você me abençoe. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Jacó. Há 20 anos atrás, quando o pai, com problema de visão, perguntou: quem é você? Ele disse: Esaú. Ele mentiu para o pai.
Ele queria a bênção. Ele mentiu. O anjo agora pergunta, 20 anos depois, pergunta: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel. Diga comigo: porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Você não vai se chamar mais enganador, suplantador. Eu estou mudando o seu nome. A partir de agora você vai se chamar Israel. Sabe por quê? Porque você lutou com Deus. Diga comigo: lutou com Deus e com os homens e venceu. Isso é algo muito forte. Primeiro, a mudança de nome é a mudança de identidade. É a mudança realmente de identidade. Mudança de nome é uma mudança de identidade. Todas as vezes que Deus mudou o nome, estava mudando tudo na vida daquela pessoa. Segundo, porque você lutou com Deus. Como se luta com Deus? Você vê o quanto ele lutou pela bênção de Deus. O quanto ele buscou a bênção de Deus. Inclusive essa última luta com o anjo, e não te deixo enquanto não me abençoar, enquanto eu não te deixo, sabe por quê? Porque nada estava 100% estabelecido na vida dele. Nada estava 100% estabelecido, seria estabelecido aqui, a partir do momento que ele recebesse a bênção de Deus. E é uma coisa interessante que nós aprendemos, e isso você deve levar para a sua vida. Não importa, aqui ele estava próspero. Aqui ele já estava próspero, só que não tinha nada estabelecido na vida dele. Ele poderia atravessar esse rio, e do outro lado, ele ter o irmão e 400 homens para enfrentar e tudo terminar ali. Ele precisava da bênção de Deus. Ele precisava da proteção de Deus. Ele precisava da bênção de Deus para que se cumprisse a promessa na vida dele e na geração futura. Geralmente, quando você pensa em bênção, geralmente as pessoas pensam só na bênção imediata. Esse é o problema. Por isso, você sabe o que mais tem acontecido hoje? E pode observar que você vai chegar a essa conclusão? Pessoas que têm terminado os dias muito mal. Quando deveriam estar terminando os dias muito bem, ter um final de vida abençoado, de paz, de prosperidade, estão terminando os seus dias maus. Porque só olha o hoje, o agora. E as promessas de Deus, todas as promessas, e também quando Deus fala, nos faz advertências, tanto uma como a outra, pode levar um tempo, mas ela se cumpre. Amém? Por isso que nós precisamos aprender a levar a sério, tratar com muita seriedade a palavra. Quando nós vemos aqui, seu nome não será mais Jacó, seu nome não será mais enganador, seu nome não será mais suplantador, você não vai ter mais nada do velho homem. A partir de agora, você vai se chamar Israel, príncipe de Deus, porque você lutou com Deus e lutou com os homens e prevaleceu. Diga comigo: lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Você sabe por quê? Porque nas 10 vezes que ele foi enganado, ele podia ter enganado também. Ele poderia ter, certamente ele foi tentado. Mas tem uma parte aqui que ele mesmo diz que até quando um animal era devorado por um animal, tirava a vida de uma ovelha, ele reparava do bolso, para que Labão não fosse prejudicado em nada. Olha como Deus estava observando se havia uma mudança ou não. Ele foi enganado 10 vezes e Deus estava observando ele. Vamos ver como é que ele vai agir. Ele foi enganado 10 vezes e Deus estava observando. Vamos ver se vai se manifestar aqui o enganador, o sem caráter. Porque ele poderia ter falado assim:
Matou das tuas ovelhas aqui. Eu dava o jeitinho dele para ele sair por cima. Não, ele reparava. Nenhum animal eu deixei que se perdesse. Eu reparei até o que foi morto por uma fera. Eu reparei. Eu não deixei você ser prejudicado. Deus estava observando. Eu quero que isso entre dentro de você, porque Deus está dizendo, primeira coisa, se você quer uma vida nova, você tem que ser novo. Espírito novo, novo caráter, nova personalidade, novas atitudes. Não pode ter nada do enganador, do mentiroso aí. Não pode ter nada do velho homem. Porque você quer resultados novos. Você quer uma vida nova. Quem mudou o nome dele e disse, o anjo do Senhor mudou o nome e disse, você não será mais Jacó, chamado Jacó. Agora, sim, Israel, príncipe de Deus, ou com Deus, porque você lutou com Deus e com os homens. Então, agora está se estabelecendo na sua vida a bênção de verdade. Deus está mudando o seu nome. Deus está colocando um nome novo. E Deus está estabelecendo na sua vida agora, de uma vez por todas, a promessa. E isso é tão importante, que é só você olhar para trás e perguntar assim, como se chama a nação lá, hoje? Israel. E tudo começou aqui, nessa mudança de nome. Nação de Israel, na mudança de nome de Jacó para Israel. Deus não quer. Você vê que uma pendência de 20 anos foi dada a oportunidade para ser reparada. Depois de 20 anos, ele até quis agir da mesma maneira novamente. O Senhor disse, não vai fazer assim não. Voltou, Deus fez que houvesse a reparação, tudo a se acertasse, para começar e seguir na bênção, da forma certa. Deus não quer homens e mulheres de Deus vivendo fugindo. Homens e mulheres de Deus vivem enganando, mentindo, ou ser conhecido com um nome que não é o nome que você deve ser conhecido, como um enganador, como um suplantador, como um mentiroso, como um desonesto, como um sem caráter, como um mal pagador, como uma pessoa desleal, uma pessoa que não é verdadeira, uma pessoa que não é honesta, uma pessoa que dá sempre o seu jeitinho, sempre manipula, um manipulador. Deus quer que você seja conhecido como um homem de Deus, um príncipe de Deus. Deus quer que você seja conhecido como alguém, realmente um servo de Deus. E é aí que tudo muda. É aí que tudo se estabelece na vida de uma pessoa. Amém? Eu quero que você fique em pé, por favor. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu penso que esta noite é uma noite maravilhosa e uma noite muito especial. Noite de mudanças, noite de reparações, noite de uma vez por todas ser exterminado os Jacós e ser levantado Israel. Entende? Deus não quer resquícios de Jacó na sua vida. Deus não quer resquícios nenhum de Jacó na sua vida. Enganador, suplantador, que faz as besteiras e vive fugindo. Nunca enfrenta o que precisa ser enfrentado. Foge, vive fugindo. Mente, engana. Desleal.
que só luta na força do braço, está sempre dando o seu jeitinho. Age mais na força do braço do que na força do braço de Deus. Deus quer homens que lutam com Deus, e lutar com Deus é através da oração. Eu preciso da tua bênção, eu não te deixo enquanto o Senhor não me abençoar. Eu preciso da tua bênção, eu creio que a tua bênção é a diferença na minha vida. Se o Senhor me abençoar, ninguém pode impedir as minhas vitórias, ninguém pode me impedir de chegar aonde, oh meu Deus, eu sonho chegar onde o Senhor determinou que eu vou chegar. E com os homens, que mesmo que os homens sejam desleais, você continua leal. Que mesmo que os homens sejam desonestos, você continua honesto. Entende? Mesmo que as pessoas errem com você, você não vai errar porque estão errando com você. Deus quer esse perfil de homem, esse perfil de mulher de Deus, para que Ele realmente possa abençoá-los. Deus não quer que as pessoas te conheçam como o enganador, o suplantador, o manipulador. Não, Deus quer que as pessoas te conheçam como um príncipe de Deus. Um homem que luta com Deus na oração, e um homem que luta com os homens na lealdade, na honestidade, e prevalece. E prevalece. O que tem que fazer, tem que fazer. Depois de 20 anos, ele foi ao irmão, fez ofertas ao irmão, reparou o erro que ele cometeu com o irmão, prostrou-se diante do irmão, os filhos vieram e prostraram-se. Enfim, o irmão que estava totalmente armado para lhe causar dano, chorou, abraçou, se abraçaram e repararam ali um passado de 20 anos e seguiram abençoados. Isso é maravilhoso. Para de lutar na força do seu braço e lute na força do braço de Deus. Não creia nas suas artimanhas, nas suas habilidades, e sim creia na bênção de Deus sobre a tua vida. Quando a bênção de Deus está sobre a vida de um homem, ainda que tenha tudo para dar errado, vai dar certo. Isso é lindo. E mais uma coisa, você pode não ser o mais capaz, mas se você tem a bênção de Deus, você vai ser o que vai mais arrebentar, é você. Você pode ter certeza disso. Viu? Às vezes a pessoa acha que o que vai se dar melhor é o mais capaz, o mais esperto, o mais habilidoso. Não, a Bíblia diz em Provérbio que nem sempre são esses que vencem. Não é o mais rápido, não é o mais veloz, não é o mais forte. Não, a bênção de Deus. A bênção de Deus. E hoje, está na hora de uma vez por todas, enterrar o Jacó. De uma vez por todas, enterrar o Jacó. E Deus te dá a oportunidade e abre esse portal para uma vida nova. Abre o portal, te dá a oportunidade para uma nova vida. Enterrar de uma vez por todas, eliminar da sua vida qualquer resquício de Jacó. E nascer hoje um príncipe de Deus. Entende? Você está entendendo, sim ou não? Então, eu quero orar por quem quer. Sai do seu lugar e vem aqui diante do altar. O máximo que der. E vem decidido. Vem decidido. Pode subir até o altar aqui. E rasga o teu coração aqui e diz: Senhor, chega. Vem aqui diante do altar e vem de coração aberto. E diga a Deus: chega, Senhor. Chega de Jacó. Chega de o enganador prevalecer, o suplantador, aquele que sempre está manipulando, criando uma forma ou outra, agindo de maneira que eu sei que não é a maneira que o Senhor quer para mim, que o Senhor tem para mim. Chega, chega, chega,
Eu quero rasgar o meu coração aqui hoje, eu quero enterrar o Jacó aqui hoje. Em nome do Senhor Jesus, eu quero rasgar, eu quero enterrar o Jacó aqui hoje. Venha o máximo que der, se não der não tem problema. Se não der para você chegar até aqui, venha até onde der. Que Deus, só de você sair do seu lugar, Deus já entendeu que a sua atitude é atitude de mudança. Você quer mudança? Isso, vem. Vem, o máximo que der. O máximo que der. Isso. Agora, você tomou a decisão. Agora certifique-se que você tem consciência do que te trouxe aqui à frente. E chega. Chega de Jacó na sua vida. Chega de fugir. Chega de fugir. Quando você foge, Deus não pode te dar vitória. Deus não tem esse tipo de postura para você. Deus não tem essa atitude para você. E abre-se um portal hoje para nós. Um portal para enterrar, para sepultar o Jacó. O portal para sepultar, para enterrar de uma vez por todas qualquer resquício de Jacó. Aquele que vive fugindo, aquele que sempre está agindo na carne, do seu jeito, da sua maneira, mentindo, enganando, manipulando, usando as suas habilidades, que não é a que Deus tem para você. Deus quer, hoje, que nasça aqui hoje, nesta noite, Israel, príncipe com Deus, aquele que luta com Deus e com os homens e prevalece, luta com Deus na oração, luta com os homens na honestidade, na fé e vai prevalecer. Você pode ter certeza que é o que vai prevalecer na tua vida. Não é astúcia, não é habilidade, não é a mentira, não é o engano, mas sim a verdade, é a oração, é a lealdade, é a honestidade, é ser verdadeiro. É isso que Deus quer. E Ele será com você. Ele vai te abençoar. Então diga a Deus aí na sua oração: Senhor, eu estou me entregando aqui, estou deixando o Jacó aqui. E eu quero que o Senhor mude o meu nome. Eu quero ser conhecido como homem de Deus, como mulher de Deus. Eu quero que as pessoas olhem para mim e me vejam como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Eu quero que as pessoas vejam um novo homem e uma nova mulher. Chega, Senhor, eu não quero ser mais conhecido como talvez as dificuldades, os problemas fizeram com que você fosse visto até hoje. Aquele que nunca venceu, aquele que nunca deu certo, aquele que nunca as coisas foram para frente, o mal pagador, o enganador, aquele que vive endividado, aquele que nunca saiu do lugar. Chega, chega, mas que se levante um novo homem, um homem abençoado por Deus, uma mulher abençoada por Deus, um homem próspero, uma mulher próspera, bem-sucedida, que tem a bênção de Deus, que tudo que faz dá certo. Em nome do Senhor Jesus. Gera aqui hoje. Muda o nome dela, Senhor. Muda o nome dela, que seja o nome dela reconhecido no mundo espiritual. Que o nome dele, que o nome dela seja mudado no mundo espiritual, Senhor. E aquele que foi conhecido como um derrotado, um fracassado, aquele que foi conhecido como alguém que vivia fugindo, ó meu Deus, aquele que era conhecido como aquele que sempre manipulava, distorcia ou agia de maneira, meu Pai, ó meu Deus, que só o Senhor sabe, que a partir de hoje seja conhecido, Senhor, como um príncipe de Deus, aquele que luta com Deus, aquele que luta com os homens e prevalece. Muda o nome dela, Senhor. Muda. Muda. Muda o nome dela.
Diga isso no seu lugar: Senhor, muda o meu nome. Senhor, muda o meu nome. Espiritualmente, muda o meu nome, Senhor. Muda o meu nome. E Deus vai mudar o seu nome. Deus vai mudar o seu nome e você vai ser visto, você vai ser reconhecido. Você vai lutar com Deus em oração, você vai lutar com os homens na honestidade, e você vai prevalecer. O que não estava dando certo vai dar certo. O que não acontecia vai acontecer. Em nome do Senhor Jesus, Deus começa a mudar a sua história, a te honrar assim como honrou Jacó. Deus começa a te honrar. Deus começa a te abençoar, a te exaltar. Deus começou a honrar Jacó, começou a exaltar Jacó, começou a promover Jacó, e Deus vai começar a te honrar, Deus vai começar a te exaltar, Deus vai mudar a tua história, e vai te dar um novo nome, o nome de um vencedor, de um vitorioso, alguém que Deus levantou do pó, e fez dele grande, abençoado em nome de Jesus. Levanta, Senhor, levanta essa pessoa, dê um novo nome a ela, Senhor. Que hoje fique aqui diante desse altar qualquer resquício de Jacó. Que hoje fique aqui diante desse altar, Senhor, qualquer resquício do Jacó. E que saia daqui hoje o Israel, o príncipe de Deus, aquele que luta com Deus e com os homens e prevalece. Levanta as suas mãos, por favor. Eu abençoo a tua vida. Que haja uma mudança na sua história. Que haja uma mudança na tua vida. Que fique aqui hoje diante desse altar todo resquício de Jacó. Que não saia mais daqui, que não saia desse lugar hoje nenhum resquício de Jacó na tua vida, mas que saia daqui um novo homem, uma nova mulher, o Israel de Deus, o príncipe de Deus, aquele que luta com Deus e com os homens e prevalece. Diga: eu vou lutar com Deus e com os homens e prevalecer. Você vai lutar com Deus, você vai lutar dizendo: Senhor, eu não te deixo enquanto me abençoar. Senhor, eu preciso da tua bênção. Senhor, me abençoe, abençoe o meu negócio. Senhor, me abençoe, abençoe a minha empresa, abençoe a obra das minhas mãos. Senhor, me abençoe. E você vai lutar com os homens, na honestidade, na verdade, na fidelidade. E Deus vai te honrar. Labão enganou Jacó 10 vezes, mas Deus não permitiu que em nada ele fosse prejudicado. Ele sempre foi honrado, e é o que vai acontecer com você. Ainda que tentem te prejudicar, você vai prevalecer. Em nome do Senhor Jesus, eu te abençoo, eu abençoo a obra das tuas mãos, eu abençoo o teu trabalho, eu profetizo em nome do Senhor Jesus, que você saia daqui abençoado, príncipe de Deus, em nome do Senhor Jesus, e comece uma nova história a partir de hoje. Comece uma nova história, em nome de Jesus, mas a história de vitorioso, um vencedor, uma vitoriosa, uma vencedora em Deus, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu creio, eu tomo posse. Em nome do Senhor Jesus. Diga: eu saio daqui nesta noite como um Israel de Deus. Um Israel de Deus. Diga: eu sou um Israel de Deus. Um príncipe de Deus. Eu luto com Deus e com os homens e vou prevalecer. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Muito obrigado. Amém? Graças a Deus. Dê para Jesus uma salva de palmas.